Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão e os que irão assistir esse vídeo. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra para a meditação da Igreja do Senhor, o qual Deus me dera nessa manhã de hoje. Glórias a Deus. Sabemos que o mundo está no momento, passando por momentos difíceis, o qual só Deus pode fazer o impossível acontecer. Porém, nós sabemos que está escrito na Bíblia as coisas que aconteceram, que está acontecendo e o que irá acontecer. A palavra de Deus é clara concernente a isso. Mas Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. Tenha certeza de que Deus, ele vai te proteger, vai te guardar, e tenha certeza de que o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de que o Senhor, ele está no controle de tudo. E para não ficar apenas na minha palavra, Deus colocou uma palavra no meu coração nessa manhã de hoje, o qual se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo 1 que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, para o maltratar, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus até aqui. Um texto que vai se tratar acerca de uma perseguição contra o cristianismo, a perseguição contra o povo de Deus. Nesse período, nessa época, a igreja estava passando por uma grande perseguição na era da igreja primitiva, o qual colaborou para o evangelho ser expandido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que um homem, aleluia, chamado rei Herodes, ele estendeu as suas mãos para alguns da igreja, para prender, para o maltratar, para impedir com que a palavra de Deus seja propagada, seja espalhada. Porém, quando Deus tem uma obra na vida do homem, da mulher, de fato que a perseguição vai vir, de fato que o inimigo vai querer se levantar para tentar inibir, para tentar impedir o que Deus tem sobre a sua vida. Observe aqui no texto primeiro, Herodes estendeu as mãos sobre alguns. Ora, sabemos que há várias pessoas cristãos, há várias pessoas que, aleluia, segue a Jesus Cristo. Havia um povo inumerado, numeroso povo naquela época. E por que Herodes estendeu as mãos sobre alguns? Esse alguns não era
simplesmente alguém no meio, uma multidão. Esse alguns, aleluia, era aquele que tinha responsabilidade, que levava com seriedade, que tinha um chamado, e aleluia, e fazia a vontade de Deus, aleluia, glória a Deus, com responsabilidade, e tinha um compromisso de levar a palavra de Deus. Herodes não ia estender as mãos sobre aqueles que não estavam fazendo nada. Herodes não ia estender a mão sobre alguém que estava ocioso. Herodes quer se levantar com aquele que persegue a igreja. Herodes quer se levantar com aqueles que está sendo por opositor, aleluia, no seu reinado, na sua terra, no seu local de vivência e na sua região, na sua comunidade. Herodes não queria que a palavra de Deus fosse propagada na região dele, porque ele sabia que o poder da palavra tinha influência e o poder de influenciar as pessoas a abrir os olhos para a verdade. Então Herodes mandou prender Pedro, matou Tiago, irmão de João. Porém, Pedro foi preso dentro da prisão, guardado com 16 soldados. Ele achando que a palavra de Deus não ia ser expandida, porque ele pensou, se eu prender Pedro, a palavra não vai ser continuada, a palavra de Deus não vai ser propagada. Se eu prender Pedro, a palavra de Deus vai ser barrada. Se eu prender Pedro, os cristãos que estão a caminho de pregar a palavra aqui no meu local, na minha cidade, não vai ser, aleluia, executada, porque eles vão ficar com medo. Eu estou intimidando, eu matei Tiago, agora eu vou prender Pedro. E pela manhã, na prisão domiciliar, ele vai ser morto. Isso vai causar uma histeria, isso vai causar uma preocupação no meio cristão de, aleluia, não poder propagar a palavra de Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem te chamou não foi o homem, quem te chamou, aleluia, foi Deus, o Altíssimo, o qual fará a obra de Deus na sua vida. Quando Pedro foi preso dentro da prisão, ele não estava dormindo, ele não estava, aleluia, o dia inteiro na televisão, aleluia, ele não estava ocioso, ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava com a responsabilidade de fazer aquilo que o Criador mandou, aleluia, e tenha certeza que o diabo vai se levantar, é com aqueles que estão ocupados com a palavra de Deus, é com aqueles que estão, aleluia, fazendo a vontade de Deus, é com aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. E se você é perseguido porque está fazendo a vontade de Deus, e se o diabo se levanta porque você está fazendo a obra de Deus, se alegra, meu irmão, porque quando você é perseguido, é sinal de que você está agradando a Deus, está desagradando, aleluia, e está enfurecendo ao diabo, e o diabo não quer que você pregue a palavra. O diabo não quer que você faça a obra de Deus. Observa que Herodes mandou prender alguns, não foi todos. Esses alguns era aquele que estava ocupado com a obra de Deus. E se você passa perseguição, se alegra no Senhor, porque certa feita o apóstolo Paulo disse: me alegro quando eu passo as adversidades, as lutas, aleluia, que Jesus passou, é sinal de que eu estou agradando, buscando, servindo ao Senhor. Aqui prendeu, aleluia, Pedro, numa prisão, achando que a palavra não ia, aleluia, ser espalhada. Mas aqui nós vamos ver no versículo 5 que a igreja fazia oração pela vida de Pedro. Eu imagino a igreja se reunindo em união, orando pela vida de Pedro. Eu imagino o povo orando: Senhor, visita Pedro, visita o nosso pastor, visita, Senhor, esse homem de Deus, o qual vem aqui somente para trazer uma palavra, que vem aqui para fazer a sua vontade, que vem aqui, Senhor, para abrir os olhos daqueles povos gentios, o qual não conhece a Deus. Senhor, contempla, Senhor, meu Deus querido, Pedro que está naquela prisão, meu irmão, o poder da oração, aleluia, é tremenda. Quando a igreja dobra o joelho, ora a Deus, busca a Deus com seriedade, com responsabilidade, aleluia, Deus, ele ouve a oração. Através da oração da igreja, Deus visitou Pedro, Pedro fazendo a obra, Pedro orando, Pedro pregando, foi preso na prisão, porque, aleluia, porque pregava a palavra de Deus. Deus, ele